Aqui a gente tem 2 inscritos que estão discutindo as suas perguntas entre si aqui e falando qual exame que você fez para o paciente, né? Eles devem estar trocando informações a respeito do diagnóstico do tremor. Então, quando a gente fala do tremor, qual o exame que você fez para fazer o diagnóstico, lembre-se que o importante é fazer uma avaliação detalhada, como a gente postou nesse vídeo. É um vídeo longo, um vídeo que tem várias considerações a respeito de pelo menos grande parte das coisas mais comuns que a gente vê na prática diária, quando o paciente nos procura com tremor e com fraqueza. Ou seja, tem muito mais coisas do que isso. E esses são as coisas mais importantes, que a gente escute o paciente, examine o paciente, para que a partir disso, depois de escutar e depois de examinar, a gente possa lançar mão dos exames diagnósticos, ou seja, quais exames pedir. Vai ser ressonância, vai ser eletroneuromiografia, vai ser uma tomografia, vai ser uma biópsia muscular, vai ser um exame de líquido, de coleta de líquido da espinha, vai ser um teste genético, vai ser uma avaliação dos potenciais evocados, do tronco, ou seja, a função de raízes da medula espinhal. Então, existe uma série de ponderações que, após o exame físico e após ouvir muito detalhadamente a história do paciente, que a gente consegue pedir algum exame complementar, que na verdade complementa as nossas possibilidades diagnósticas. Então, não existe um exame que você peça para diagnóstico de tremor. Existe um exame que pode ser feito, solicitado pelo especialista, para confirmar ou para que aquela hipótese seja descartada e outras possam ser ponderadas e essa investigação não continua. Então, a mensagem dessa pergunta é que, infelizmente, tremor e fraqueza é um dos diagnósticos mais difíceis na prática médica e que muitas das vezes você não faz esse diagnóstico num primeiro momento. Outra pergunta de um inscrito do canal é de um paciente que começou a ter tremor, principalmente após perder 30 quilos de peso. Isso é muito comum porque hoje o conceito da cirurgia bariátrica tem se difundido bastante nos pacientes. Infelizmente é uma situação que é necessária muitas das vezes, é um procedimento radical de controle do peso antes que o paciente tenha complicações relacionadas à obesidade, podendo inclusive levar o paciente a falecer, perecer por conta do sobrepeso. E, infelizmente, nos pacientes com perda ponderal muito grande, num curto prazo, então a gente não está nem falando de perder 20, perder 30, perder 50 quilos. O importante é entender o quanto ele perdeu de peso, em qual período e como que ele está fazendo para ajustar o corpo a essa nova demanda. Uma vez que há o excesso de pele, há uma falta de musculatura e, por conta de não ter músculo, esses pacientes começam sim a ter mais frequentemente tremores generalizados por tentativa de usar musculatura, mas não ter essa musculatura com músculo suficiente, ou seja, ele tem às vezes um corpo grande, um grande porte, porém não tem a musculatura. Então a gente diz que o paciente da bariátrica ele seria como um paciente na fase inicial da musculação, ou seja, ele vai tentar fazer um exercício, só que ele não tem musculatura suficiente, como se ele estivesse fazendo um grande esforço, e, obviamente, na fadiga ele começa a tremer. Seria mais ou menos uma comparação com o que acontece com quem tem a bariátrica, ou seja, ele mantém um corpo com grandes dimensões, principalmente as custas de pele, as custas da grande dimensão corporal do paciente de antes da cirurgia bariátrica, mas não tem a musculatura suficiente para poder executar os movimentos. Então, é muito comum que nesses pacientes haja muita sensação de fadiga, de fraqueza e os tremores aos menores esforços. Mais uma pergunta, agora de um paciente que tem já há 7 anos o diagnóstico de Parkinson e tem observado ao longo desse tratamento fases de melhora, de piora, tanto do tremor quanto de muita fraqueza e dificuldade para começar a andar, chegando inclusive a ser considerado a possibilidade de hérnia de disco pelo médico do paciente. Então, assim, é uma situação que é bem delicada, que eu sempre digo para os meus pacientes. Infelizmente, eles podem não ter apenas uma doença, mas eles podem ter 2, 3, 4 situações de doenças neurológicas, e infelizmente às vezes não conhecidas. Então, no caso desse paciente, é muito importante que a tríade do Parkinson, a rigidez, a bradicinesia e a hipertonia, ou seja, situações que fazem com que ele fique mais rígido, que ele ande com passos curtos, e que ele tenha maior dificuldade para a amplitude dos movimentos, pode fazer com que ele tenha a fraqueza.
né? E o curso da doença de Parkinson é muito importante que seja seguido por um neurologista clínico capacitado e habilitado para isso, uma vez que várias medicações são introduzidas por um período e com reduções ao longo do curso da doença. Especificamente no caso da levodopa, existem muitas particularidades em relação à época de colocar, aumentar a dose, reduzir a dose, associar outras medicações. Então é muito importante que um especialista capacitado faça o acompanhamento desse paciente, mas infelizmente um paciente desse com Parkinson pode ter sim a doença degenerativa da coluna, ou seja, a hérnia de disco, a artrose da coluna, e obviamente isso pode piorar o problema de fraqueza e de tremor do paciente. Então é muito importante essa avaliação multidisciplinar, seja com um neurologista que também tem a formação para poder identificar o que seria uma hérnia de disco descompensando, ou seja, o paciente com artrose de coluna tendo sintomas, assim como eventualmente uma avaliação com o neurocirurgião para ver clinicamente e fisicamente e através dos exames se esse paciente teria necessidade de algum tratamento específico. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.